Porque além do caos e do monstro, ele diz que é uma rede de criminosos satânicos que existe no mundo. Começando com o homem, Charles Manson, o perverso Charles Manson. Tudo o que os seres humanos não entendem são todos os seus medos. É isso. Eles não têm certeza. Você foi, estou dizendo, afirmando para mim, seria Deus. O demente filho de Sam, assassino de David. Estes outros, supostamente, ligados à adoração ao demônio no subsolo. Viva Satanás! E em todos os Estados Unidos e provavelmente em todo o mundo, porque apenas algo que as pessoas estão experimentando agora, impossível que seja, impossível à medida de duvidar dessas coisas. A simples menção disso convida ao ridículo, muitas vezes a escolha, que aí há uma possessão. É difícil de duvidar, a simples menção disso convida ao ridículo. É evitar o confronto, é ignorar outras explicações, ou rir de tudo isso. Não é a escolha que fizemos esta noite. Escolhemos perguntar por que, via satélite, estaremos perguntando às pessoas mais jovens. No corredor da morte, em Oklahoma, apenas 17 anos, matou em nome de Satanás. Porque ele assassinou seus próprios pais. E no sul da Califórnia, onde perguntaremos aos pais de uma criança na famosa pré-escola McMartin, porque eles afirmam que crianças que valem a pena ser abusadas pateticamente. E desde Londres, nós vamos conversar com a estrela do rock, Ozzy Osbourne, vai nos dizer por que ele sente que o heavy metal estão ganhando o rap no mundo. E para a penitenciária estadual de Angola, Louisiana, que perguntou o assassinato de Charles Gervais, porque ele pensou que o diabo lhe daria 10.000 almas. Reportagem investigativa apresenta, nesta noite especial, Geraldo Rivera. Adoração ao diabo, expondo os subterrâneos de Satanás. Se Satanás existe, é uma questão de crença, mas temos certeza de que o satanismo existe. Para alguns é uma religião, para outros é a prática do mal no diabo, que existe e são membros florescentes do nosso público de estúdio e estão aqui nesta noite. Irá testar que eles são amigos e inimigos dos adoradores do diabo e do satanismo. Especialistas em aplicação da lei de vítimas, eles nos ajudarão a entender essa força que exalta o mal e as trevas. Estaremos perguntando por que existe e por que atrai tantas pessoas vulneráveis para isso, especialmente os jovens agora. Jovens impressionáveis, definitivamente, não deveriam assistir este programa esta noite. Não é uma fábula de Halloween. Esta é uma história de terror e da vida real. E vai dar pesadelo às crianças pequenas. Quanto aos adolescentes e seus pais, nós esperamos que você esteja assistindo, porque são os adolescentes que têm maior probabilidade de cair nesse feitiço, desta confusão de emoção, violentas e sombrias, chamadas de satanismo, e em alguns casos levados a cometer atos terríveis. Vamos ver. E aí está um show de rock, os jovens envolvidos com o sinal do cornudo, está no heavy metal. E os seus filhos geralmente gostam dessa música. Satanismo é a maioria dessas músicas. E os fãs fazem uma conexão inegável
entre a obsessão com o verdadeiro coração e o oculto do rock. Esta pedra de Kansas City é chamada de Speak, o tamanho da cabeça, para baixo. É o símbolo de Satã, Ozzy, rock and roll. É a maior parte do rock ácido. Está envolvido. E é isso aí. Kansas City. Perdendo quem tem entendimento, conte o número da besta. Um fanático por heavy metal em Louisiana, Joey, se automutilou em nome de Satanás. Joey dizendo: cortamos nossos braços e deixamos o sangue escorrer em um copo e passamos ao redor e começamos a beber o sangue um do outro. Abaixo, Kim, do Colorado, também pratica o horrível ritual de violência de Larry. Bem, eu vejo sangue. Por favor, beber sangue profundamente é um entretenimento. Aparentemente, um grampo nos medalhistas pesados. Como caminha a vida. Como minha vida se tornou. Não apenas em torno da maconha, eu estou centrado, mas fumando muito. Mas também eu passo a beber. Tornou-se normal para mim. Embora o satanismo seja mais óbvio em as letras de grupos de rock como Megadeth, Slayer, Venom e Iron Maiden, na Flórida recentemente símbolos satânicos encheram o ar neste show de rock do dinamarquês King Diamond. O quando você pode influenciar, eu acho que as pessoas tocariam isso, influenciadas. Ouvir um álbum de Deus faria o mesmo porque elas seriam tão doces. A infância assistindo ao noticiário, você pega coisa real e todo mundo sabe disso. Direto para a sala de estar. Pessoalmente, sou experiente no ramo da prática, mas nunca tentamos pregar a religião a qualquer pessoa envolvida. Dinamantes satanistas declarados. Protestos de que ele não está pregando são desmentidos por letras repletas de morte, grave e mal. Claro que Soma é rock and roll rebelde. Até a morte, até a morte. Crianças estão matando seus filhos, não estão matando. Dá aos pais. Dá aos pais. Rock and roll, yeah! Yeah. Seja qual for as conexões, não há dúvida de que a atividade satânica entre adolescentes está neste país aumentando drasticamente na região do sudeste de Louisiana. Quando o problema persiste, estão roubando túmulos. E então, o que eles tiram dos túmulos? Retiram os ossos, especialmente os dos locais de sepultura, de tipo mais antigo. E por que o nosso entendimento é de que o dedo mínimo direito tem algo a ver com a cultura e eles fazem um colar com os dedos para usar no pescoço. Eles usam colar com o dedo direito e grafite, muitos grafites. John ama Maria na Câmara da Morte, o ponto sem volta. É isso que diz a pichação. Pichação de 666 do diabo, o sinal do diabo está aqui na parede. Olha, 666. Caveira sangrando, ossos cruzados. E no Maine, uma dúzia de igrejas foram desfiguradas com imagens, símbolos na Califórnia, em Nova Jersey, no Alabama e em outros lugares. A polícia encontrou invertidas, cruzes invertidas. Encontrou animais mortos, mutilados e o mais assustador.
São relatos de adolescentes matando crianças em nome de Satanás. Douglas, na corte de Geórgia, lamento por você, jovem, a simpatia até o fim da vida. Eu sinto muito a prisão por você. Você vai ser preso, prisão perpétua, até o final da vida. E ali os parentes do menino condenado começam a entrar em desespero. Melícia seria de 17 anos de idade e 2 outros membros admitiu beber o sangue da vítima de 15 anos. Em seguida, dançando ao redor do corpo ainda quente. Ouça agora esse relatório da pequena cidade de Mende. A condenação de Scott Waterhouse pelo assassinato de Gisele Cody, de 12 anos. Eles finalmente entraram no culto satânico, na cidade de Long. A polícia de Island, Nova York, prende Richard, 17 anos, pelo crime e o ritual de assassinato de Larry Gane Gassel, de 15 anos. Arrancou os olhos da vítima enquanto eles faziam isso. O nível de violência desses crimes cometidos em nome de Satanás é muitas vezes terrível, selvagem, brutal, o suficiente para chocar até mesmo policiais experientes. O policial e detetive Paul Hart acha que tinha visto de tudo. Em seguida, este oficial veterano de Nova Jersey viu como o adolescente foi assassinado. Mutilou sua própria mãe, acreditando que o mal, mais uma vez, ia conquistar o amor de Deus. Se este pacote, diz a carta, para sua aprovação. Tony Sullivan, com 14 anos, havia escrito este contrato com o diabo antes de massacrar sua mãe com uma faca de escoteiro. O assassinato ocorreu no porão da casa da família. Sullivan, quando descemos aqui, encontramos a senhora Sullivan deitada no chão, quase nesta área. Descreve a condição para mim. O corpo parecia que a sua garganta havia sido cortado de uma boa parte dela. O rosto tinha sido literalmente cortado. Tony morreu tão brutalmente quanto sua mãe. Detetive Paul Hart, dizendo. Por suas próprias mãos. O que Tony, então, conseguiu fazer a si mesmo? Ele se feriu? Ele afligiu a si mesmo para matar? As primeiras feridas foram uma série de feridas nos seus pulsos. 3, se eu puder me lembrar bem. Feridas profundas, o suficiente para realmente cortar a artéria e os tendões em seu braço. O suficiente para estalar seus pulsos para trás e depois para fazer isso. Literalmente, ele cortou sua garganta, de orelha a orelha. A faca com 3 polegadas. O caminho de volta para a coluna vertebral, a ponto de quase arrancar a sua cabeça. Compreensivelmente incapaz de viver com as memórias horríveis de sua família, o pai de Tony e o irmão mais novo se mudaram do estado. Você acha que nunca conseguirá perdoar o seu filho em seu coração? O pai de Sullivan. Eu não sei. Eu amava muito, mas ele também levou minha esposa. E eu não sei o que eu poderia fazer. Isso aconteceu aqui. Um bom menino de uma boa escola católica e uma boa família de classe média, com certeza. Ele estava obcecado pelo símbolo. Esse é o quarto dele, veja. Parecia que a sua noite ele só pensava em heavy metal, suicídio e assassinato. Responda, você é um veterano do Vietnã. Você já viu algo que é brutal? Certamente em uma área como esta, em uma cidade como esta, em um bairro como este, você não espera ver esse tipo de violência. E aconteceu. Brutal. Foi brutal. E poucos vão esquecer isso. Nem você. Esqueça esses desenhos que Tommy fez pouco antes de matar. Mas você continua a pesquisar as razões que levaram Tommy a fazer os outros a fazerem isso?
Como repórter investigativo, essa história sendo investigada por meses, eu tenho uma boa ideia do que está acontecendo neste país. Nossa grande questão essa noite é por que isso? Detetive Sargento Paul Hart, sim. Em um poema, ele disse a tragédia de Tony Sullivan, da qual nunca ouvi falar. Feridas tão ferozes, imagens são imagens, ainda mais terríveis, muito terríveis. Não apareceu aqui, você acha que... Você não é teólogo, você é um policial. Você acha que Tony estava possuído? Eu acho que posse é um estado de espírito. E teria sido uma entrevista e tanto com Tommy se o tivéssemos localizado. Mas, certamente, como eu disse antes de sua morte, a morte dele foi muito violenta. Pai e mãe, pai da mãe. Lava, você investiga esses casos para a Igreja Católica? Padre, você investiga? É a posição da Igreja de que a possessão demoníaca é possível? É possível, padre. Certamente, tem havido muitos casos ao longo dos séculos. Padre James Lavar. E em nossa própria década, por exemplo, de onde o diabo realmente possuiu pessoas e os levou a fazer muitas coisas estranhas. Eu acredito que é possível. Sim, eu acredito que é possível que isso seja uma realidade em uma quantidade muito seleta de casos. Vamos a Londres para o intercâmbio com Ozzy Osbourne. Estou feliz que você esteja no programa, que entrevistarei você com mais detalhe em alguns minutos. A única coisa que tenho que perguntar agora claro, a maioria de seus fãs, os fãs de heavy metal, não são declarações, mas não há dúvida, pelo menos não em nosso relatório, de que afirmam que o heavy metal, a música desenhada em um papel, em cada criança que sabemos que ouve essas músicas, cometeu um ato violento em nome de Satanás. Também estavam ouvindo heavy metal. Qual é a sua resposta a eles, Ozzy? Eu realmente não sei. Tudo o que eu faço é fazer música. Você sabe, eu não me sento e planejo propositalmente assustar todo mundo. Significa que sempre toquei heavy metal. Supondo que quando eu era mais jovem e comecei a escrever música, meu mundo era meio sombrio, você sabe, que é o tipo de uma família de classe trabalhadora que não tinha nada, nenhum dólar, nenhuma perspectiva, ter muito dinheiro. E é assim que eu vi o mundo, como um amuleto, também... Nem todas as minhas músicas são sobre satanismo, claro. Claro, na verdade, porque eu quero chegar a esse local, que é o filho mais novo, e para o corredor da morte em Oklahoma City, um garoto que assassinou sua mãe, assassinou seu padrasto e assassinou um balconista de loja de conveniência. O que o satanista tem a ver com isso? Sen, o que o Satanás acha que tem a ver com o assassinato do primeiro ano? O satanismo levou à loja de conveniência. Eu diria que para você entender que foi um sacrifício para provar lealdade, por isso que eu matei. Satanás, ele quer que eu prove o meu ódio pela sociedade e tudo mais. Bem, ódio contra a sociedade é uma coisa, Sam, mas como Satanás te fez cometer um assassinato? Sam responde. Nessa situação particular, o advogado de Sam fala, na situação particular, tirem outros.
O satanismo, quem está com 100 na penitenciária estadual de Oklahomas? Sim, Sam quebrou cada um dos 10 mandamentos, exceto que você não deve cometer assassinato. Depois de adorar diante do altar e com um pedido de poderes de Satanás, ele saiu para fazer isso, que tecnicamente não é humano. O sacrifício. Ok, eu tenho um momento para vocês, aguardem. Nós entraremos em contato. Senhoras e senhores, vamos entrar na mente de outro americano. Menino que ficou sob a influência do satanismo e participou de um crime sem paixão ou motivo. Ele e seus amigos espancaram outro colega até a morte. Olhe de volta. Devil's Worship, adoração ao diabo, expondo o subterrâneo de Satanás.